Oi, meu nome é André e eu tô aqui para mais um Odontocast. Hoje o tema vai ser sobre os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal e saúde bucal do brasileiro. Para começar, eu vou fazer algumas perguntas para os participantes. É, Já houveram 4 levantamentos epidemiológicos no Brasil. Você pode me falar um pouco mais sobre, Yuri? Bem, exatamente, André. Assim mesmo como você falou, já foram realizados um total de 4 levantamentos epidemiológicos com esse objetivo de analisar a saúde bucal na população brasileira. O primeiro desses estudos data do ano de 1986 e foi uma iniciativa do poder público extremamente importante para o avanço do movimento sanitarista que se estendeu e, consequentemente, obteve um enorme crescimento nesse período. Esse levantamento teve abrangência nacional, com amostras coletadas em 16 capitais de todas as regiões brasileiras, com foco no estudo da zona urbana e sua representatividade em nível macro-regional. Para isso, foram estudados grupos de indivíduos com idades entre 6 e 59 anos de idade, com o objetivo de fazer a mediação de quantas pessoas já tiveram cárie dentária na dentição permanente, obtendo assim o índice CPOD. Além disso, devemos destacar que, dentre os agravos estudados, não apenas a cárie dentária estava presente, mas também a doença periodontal e a falta de dentes, principalmente em adultos e idosos, condição conhecida como edentulismo. Entretanto, apesar de abranger uma ampla faixa de estudo, esse levantamento esbarrou em algumas limitações, principalmente relacionadas a questões econômicas, além da nítida dificuldade de acesso a todas as regiões do país, principalmente se considerado o tamanho do território brasileiro. Sendo assim, infelizmente, esse estudo se tornou completamente restrito às áreas urbanas e resultou em um panorama superficial frente à população brasileira como um todo. Já o segundo levantamento ele foi realizado por volta de 1996 como uma iniciativa do Ministério da Saúde e teve como abrangência todas as 27 capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal. Entretanto, esse estudo ficou marcado por apresentar dados assustadores, os quais comprovavam uma enorme desigualdade dentre as diversas regiões brasileiras. Além disso, esse levantamento foi extremamente restrito, já que se limitou a estudar apenas a cárie dentária em crianças na faixa de 6 a 12 anos de idade, escolhidos aleatoriamente em 2 das escolas públicas e 2 das escolas privadas de cada capital. Sendo assim, esses limitantes acabaram causando um enorme déficit no plano amostral, já que consideravam apenas a população-alvo das capitais brasileiras, além de ter se restringido não só com relação aos grupos etários amostrados, como também no número de agravos bucais estudados. Já em 2003, por sua vez, foi realizado pelo governo federal o levantamento nas zonas urbanas de 250 cidades diferentes, que mostrou uma animadora queda no número de casos de cárie, além de algumas pequenas melhoras nas condições de saúde bucal, principalmente nas capitais do Sul e do Sudeste. Além disso, desde o início da implementação desse levantamento, novos grupos-alvo de diversas faixas etárias foram adicionados aos estudos, totalizando 6 grupos etários que abrangem desde os bebês até os idosos. Sendo assim, o portfólio de agravos estudados também aumentou, abrangendo doenças como cárie dentária, doença periodontal, fluorose, oclusopatias, lesões bucais, além de ter sido iniciada a coleta de dados referentes às características socioeconômicas e às características do acesso aos sistemas de saúde. O último desses levantamentos foi realizado pelo Ministério da Saúde durante o governo Lula, em 2010, e tinha como principal objetivo priorizar os estudos ligados à saúde bucal da população urbana brasileira. Para isso, foram entrevistados e examinados por volta de 37.500 pessoas em faixas etárias entre 5 e 75 anos. Dessa forma, nesse ano foi apontado mais uma vez a marcante característica das desigualdades regionais no Brasil, apesar de que, assim como nos anos anteriores, ainda foi registrada uma queda na tendência de cárie dentária aos 12 anos de idade. Infelizmente, nesse estudo, a condição do edentulismo acabou se agravando ainda mais, principalmente quando comparada com os levantamentos realizados anteriormente. Ademais, é destacar que nesse ano houve também um aumento bem considerável na quantidade de agravos estudados, já que passaram a englobar cárie dentária e suas necessidades de tratamento, doença periodontal, a fluorose, as oclusopatias, o edentulismo, o trauma dental e as dores de origem dentária também. E, além disso, começou a aprofundar ainda mais nos estudos sobre as questões socioeconômicas e como elas se relacionavam com os estudos, com o uso dos serviços odontológicos, além de seus impactos na saúde bucal e na autopercepção do indivíduo como um todo. E Gabi, você pode me falar mais sobre a composição dos levantamentos? Então, neste programa, para estudar a presença ou ausência de cárie em crianças, foi utilizado o índice CPOD,
que é o índice utilizado para avaliar a prevalência da cárie dentária em diversos países. E os resultados encontrados foram de queda na prevalência da doença ao longo dos anos, à medida que o índice CPOD se aproximava de zero. Já em adolescentes e adultos, esses resultados também foram positivos e mostraram uma redução da prevalência de cárie, além de um melhor tratamento quando haviam cáries. Já para a avaliação de doença periodontal, foi utilizado como parâmetro o CPI, que é o Índice Periodontal Comunitário. Foi demonstrado um aumento considerável de restantes excluídos devido à perda dentária em idosos, e comparando os grupos de adultos e adolescentes, os adolescentes apresentam um aumento de restantes rígidos e redução de restantes com sangramento, cálculo e bolsas rasas, enquanto os adultos apresentam um aumento do percentual de restantes excluídos. Falando agora sobre a avaliação de necessidade de prótese dentária na faixa etária dos adolescentes, adultos e idosos, foi observado um resultado de queda dessa necessidade nos grupos dos adolescentes e adultos, e um aumento significativo no grupo dos idosos. Tudo isso devendo considerar a não avaliação do estado das próteses que já estavam em uso. Então, podemos afirmar que na avaliação seguinte, com a inclusão dessas próteses em uso, o percentual aumentará consideravelmente. E por fim, para avaliação das oclusopatias ou maloclusões em crianças e adolescentes, foi utilizado o DAI, que é o Índice de Estética Dental. E entre 2003 e 2010, os resultados obtidos foram semelhantes tanto em relação à necessidade de intervenção ortodôntica quanto a nenhum problema oclusal. E como andam os índices de pesquisa nos últimos anos, Letícia? Então, André, segundo os estudos epidemiológicos já realizados, igual o Yuri falou, através dos anos, notou-se que o índice CPOD em indivíduos de 12 anos existe uma tendência de declínio, já que ao observar os resultados dos levantamentos de 96 em comparação com os de 86, houve uma redução de 54%. Já os estudos realizados em 2010, houve um declínio mais acentuado em comparação com o mesmo período em 96 e 2003, totalizando cerca de 25%. Dessa forma, isso pode ser visto como um avanço na saúde bucal coletiva do Brasil. Além disso, dados mostram que o percentual de indivíduos com CPOD zero passou de 5% para mais de 25%, de 86 a 96. Mas também, esse mesmo índice chegou para mais de 30% em 2003. Assim, é possível notar que a quantidade de crianças sem ataque de cárie em dentição permanente estava aumentando, com uma estimativa de cerca de um terço das crianças com 12 anos com CPOD para os anos subsequentes. E houve mudança na incidência dos quadros de cárie entre os levantamentos, Lucas? Sim, houveram importantes mudanças no cenário da cárie dentária, que foram observadas a partir dos resultados do CPOD nos grupos etários de 15 a 19 anos e 35 a 44 anos nos levantamentos. Vale ressaltar que no ano de 1996 essa avaliação não foi realizada. No grupo etário de 15 a 19 anos, é possível notar uma redução de quase 50% no CPOD total entre 1986 e 2003, e de mais de 30% entre 2003 e 2010. E quando considerado o componente cariado, essa redução chega a 42% entre os dois primeiros levantamentos e quase 40% entre 2003 e 2010. Portanto, pode-se inferir que, além de termos prevalência e gravidade menores da cárie em adolescentes, essa está sendo tratada de modo mais conservador. Esse mesmo padrão é repetido para a população adulta, de 35 a 44 anos, onde há uma redução dos resultados de CPOD de 10% entre 86 e 2003 e 17%, 2003 e 2010. Há também quase uma inversão nos componentes perdidos e obturados, em que os dentes obturados passam de 21% para 44% e os perdidos passam de 66% para 45%. Além disso, quando comparado com o grupo etário de 15 a 19 anos, infere-se que os adultos estão tendo menos cáries, sendo que, quando presentes, estão sendo tratadas mais adequadamente. No entanto, observa-se uma distribuição desigual da doença nas 5 regiões do Brasil, onde a redução do CPOD ocorre de maneira distinta em ambas as faixas etárias analisadas, sendo para a população adolescente, entre 2003 e 2010, uma redução de 8% no Norte, 28% no Nordeste, 14% no Centro-Oeste, 35% no Sudeste e 30% no Sul. Com isso, o desafio atual
no enfrentamento da cárie em dentição permanente no Brasil consiste em trabalhar na redução das desigualdades na distribuição da doença, além de manter a tendência de queda já observada, de forma a evitar uma polarização perversa, onde a população com pior situação socioeconômica sofra mais com a doença. Luma, você pode me dar um panorama sobre o agravamento de doenças periodontais nos últimos anos? Posso sim. Então, as doenças periodontais, elas resultam de fatores complexos, que envolvem desde a ação bacteriana nos tecidos periodontais até a resposta imunológica do hospedeiro frente aos patógenos. A progressão e a gravidade dessas doenças podem ser determinadas por alguns fatores, como pelo aumento da idade, condições socioeconômicas e educacionais desfavoráveis, presença de doenças sistêmicas, hábitos de fumar, higiene bucal insatisfatória, entre outros. Portanto, segundo alguns levantamentos epidemiológicos, foi concluído que, no geral, quanto menor a renda e os anos de estudo, maior a chance de se ter alguma doença periodontal. De acordo com estudos realizados em 2010, a prevalência da doença periodontal moderada e grave na população adulta brasileira, no ano de 2010, foi 6,3 vezes maior do que no inquérito realizado no ano de 2003. Porém, é possível questionar se esse intervalo de tempo seria suficiente para afetar o curso da doença periodontal, em virtude da sua natureza crônica, já que essas doenças são de lenta progressão e grande duração, podendo estar presentes durante toda a vida do indivíduo, e por isso é preciso que haja mudanças significativas na população para que essa doença acometa cada vez menos indivíduos. Dessa forma, encerramos o nosso Odontocast de hoje. Agradeço a todos os participantes.